Obrigada, doutora Deise, obrigada, Josi. Agradeço aqui essa oportunidade e só para reforçar, né, esse tema, acredito que cada vez mais, eu acho que é cobrado, né, de vocês, registradores e notários, essa dinâmica de proteção à sociedade, né, participante do sistema de justiça muito mais, né, do que praticamente só os atos, né, da atividade fim. Então, esse provimento, assim como treinamento de atendimento sem discriminação, que já é provimento de liberdade religiosa, né, e tantos outros. Então, fico feliz em contribuir e a gente está aqui para tirar as dúvidas, porque muita gente fica assustada, né, de como é que eu vou fazer isso, né? Mais uma coisa para eu fazer. Mas eu acho que quando a equipe está treinada e sensível, tudo flui, né? Não vai ser nenhum atropelo, não. Tá bom? Bom descanso, boa viagem. Obrigada pela recepção. Eu vou só compartilhar aqui. A tela tá. Um minutinho só. Tá liberado, né? Tá liberado. Todo mundo consegue ver direitinho, né? Deixa eu só ver que minha tela aqui deu uma travadinha. Pronto, agora. Posso começar, Jaci? Eu sei que a gente já entrou um pouquinho atrasado, então, mais uma Fica à vez, vontade, fica à vontade. boa noite a todos e a todas, e mais uma vez eu me sinto muito, muito honrada e agradecida, né, por participar desse Anoreg na Prática. Na verdade, as iniciativas da Anoreg têm sido realmente de densidade, né, principalmente para quem está chegando agora, dos tabeliões novos, todo mundo realmente tem comentado comigo. Eu que trabalho na governança de alguns, e principalmente quem chegou agora, e tem sentido esse acolhimento, né, não só entre os colegas, mas também dessa capacitação técnica que eu acho que é tão necessária, e também porque o CNJ não dá descanso, né? Então, a cada semana tem pelo menos um ou dois provimentos na linha, né? O Constrijude está aí desde ontem já gerando na alta no protocolo, então a gente dorme e acorda com um provimento na cabeça e realmente é muito complicado a gente se atualizar. Então, portanto, parabenizo, né, a Noreg por esses temas de atualização sempre recorrente. Então, como a doutora Deise falou, o provimento do 22 ele traz não só uma dimensão daquele tipo de treinamento teórico, daquilo que a gente precisa saber, né, sobre violência, doméstica, mas propriamente que os cartórios têm um programa de capacitação permanente, né, de toda a equipe para que, no momento que essa violência se apresentar com alguns indícios, ela percorra um caminho bem específico, inclusive até suspendendo a prática do ato, né? E até depois, posteriormente, um encaminhamento para a justiça. Então, é por isso que hoje a gente vai perseguir essa trilha, né? Desde conhecer e como de fato a gente implementa esse protocolo. Muitas dúvidas, né, de muitos registradores chegam para mim: ah, Clarissa, mas um treinamento só baixa? Eu disse: ó, depende, né? Se o CNJ diz que a gente precisa realmente ter algo concretos, inclusive por força das nossas correções, que inclusive têm sido cada dia mais específicas em alguns eixos. Então, alguns, inclusive, no provimento 213 de LGPD, nessa correção agora recente, né, foi bastante cobrada, né? Então, é importante a gente tentar mesmo tirar do papel, não só pela dimensão social, que isso realmente é relevante, mas também na perspectiva, né, de ser um cumprimento regulatório, tá? Então, a gente vai percorrer aqui hoje, né? Não só da gente compreender qual é a lógica desse provimento, até a gente conseguir, de fato, implementar um plano de ação que não é nada complicado, tá, gente? Mas que, de fato, vocês consigam prestar esse serviço à sociedade e também, obviamente, fazer o dever de casa, né, em relação aos documentos institucionais, certo? De corregedoria. Primeiro de tudo, eu sempre gosto de dizer, os provimentos não aparecem do nada, né? Então, existem sempre uma dimensão, seja de cobrança de eixos internacionais, seja de uma pauta política, né? Então, esse provimento 222, né, ele vem no encalço, na verdade, né, de não só da Maria da Penha,
do projeto, né, do Sinal Vermelho, mas, obviamente, pelos índices alarmantes que a gente tem, né, de feminicídio e de prática de violência, como também pelo fato de que o Brasil, ele também é adepto da Convenção de Belém do Pará, que trata num desses eixos, né, sobre a proteção das mulheres dentro dessa perspectiva, e o próprio CNJ, né, nesse provimento 201 de 2025, já tratava desse tema, mas aplicado especificamente a, aos membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, né, uma proteção, inclusive, voltada para as magistradas, né, desse assédio do âmbito, efetivamente, do Poder Judiciário. Então, esse provimento 222 tem essa inspiração nesse provimento 201 de 2025, e como toda a pauta, né, do CNJ, né, pela adesão que ele faz à Agenda 2030, então eu sempre aqui nos treinamentos gosto de pontuar que toda a portaria, né, das nossas serventias, nos considerando que a gente fizer alguma ação, né, de acordo com o provimento 85, a gente tem que fazer uma correlação com uma ODS, né, com um ODS, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, esta prática, esta ação especificamente, segundo o CNJ, né, está aí garantindo, né, tornando prática, né, os ODS 5 e ODS 10, né, de redução das desigualdades e a questão de gênero, e aí é dentro desse contexto, né, que esse provimento 222 ele toma assento, tá? Mas o que a gente vem conversar aqui, que também é uma pauta, né, também não, eu acho que é propriamente uma pauta social e que conversa muito com o que a gente vai ver nesse momento, é que a violência contra a mulher, como a doutora Daisy falou, ela tem múltiplas formas, e a que vem a tocar aqui nas serventias é um detalhe bastante significativo e por vezes de difícil constatação, né? Esse que eu digo que na prática, fazendo os treinamentos, né, pelo relato, né, do time, como vai ser desafiador. Eu acredito que este provimento vai ter muito mais potência para os notários, aquele que tem realmente no momento daquele contato para fazer escritura pública, que tem o contato com os clientes, que percebe as nuances, que percebe a ligação, que percebe a movimentação, vai conseguir contribuir muito melhor do que, por exemplo, o registro de imóveis. Por quê? Porque basicamente quando chega no registro de imóveis, ou são despachantes, ou né, uma das partes que vai entrar, então quase nunca, né, nos meus 6 anos que frequento aí os cartórios por dentro, nunca vejo, muitos poucos os casos que vai marido e mulher, né? Agora, lembrando que violência contra a mulher não é só o marido e mulher, mas aqui eu sempre ressalto as pessoas idosas, e principalmente as mulheres idosas. Essas sim, geralmente estão acompanhadas, né? De um filho, de um parente, né? Principalmente aquelas que são isoladas, né? E a gente precisa ter uma especial atenção que, em relação às pessoas idosas, essa violência patrimonial pode existir e frequentemente, infelizmente, ela existe, né? Então, a gente está mais ou menos aqui nessa estrutura oculta da violência contra a mulher, que não deixa as marcas visíveis, né? Assim como a violência psicológica, a violência vicária, que é utilizar da ameaça com os familiares e as pessoas próximas para dar um certo temor, né? Vou dar um exemplo. Ah, vou pedir a guarda do meu filho. Ah, eu vou falar com sua mãe. Né? Então ele pega as pessoas do entorno daquela mulher para fazer uma violência psicológica. Então, o provimento ele pede que todas essas nuances da violência, da violência contra a mulher sejam apresentadas aos colaboradores, mas propriamente a gente vai tratar especificamente da violência patrimonial, tá? Então, o que está dentro dessa estrutura aí oculta é, como eu digo, de difícil descoberta. O que muda para a gente vai ser tentar verificar em indícios concretos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, se o consentimento dessa mulher de fato, né, está rígido. Né? Porque quem está sofrendo uma violência patrimonial, via de regra, ou não sabe, né, daquela transação,
ou a informação que ela tem é distorcida do que de fato vai acontecer. Geralmente ela está numa situação desprivilegiada, muitas vezes ela está ali para abrir mão daquele patrimônio, de ser forçada, né, fazer uma doação, ou transpor, né, para outra pessoa ou até para o próprio companheiro, né? Então, dentro desse eixo, o próprio provimento ele dá algumas dicas de como essas facetas podem acontecer dentro desse processo, seja no cartório de notas, seja no registro de imóveis, né? É, a despeito de registro de imóveis e registro de notas serem o principal foco aqui, e já dando uma parte, eu acredito que é função social que todos os cartórios, inclusive o próprio RCPN, que é a doutora Marília, estarei amanhã com ela fazendo treinamento e a capacitação lá do cartório do Poço, também é muito de muita contribuição. Por quê? E aí tá o X num pequeno detalhe que o provimento traz assim nas linhas finais. É que nós não somos tecnicamente um ponto formal de acolhimento em substituição, por exemplo, à Delegacia da Mulher, como, por exemplo, em substituição aos institutos Clarice Lispector. Mas se eventualmente um usuário do serviço, né, cartorário, por algum motivo, né, narrar esse episódio, né? Por exemplo, o que eu pensei aqui que envolvesse a RCPN, né? Existem violências que estão relacionadas, inclusive, à retenção de documento. Tá? Retenção do documento da mulher. Muitas vezes ela pode até nem ter aí o registro dela, né? O registro de casamento. E aí vai que, foi a única opção que eu consegui pensar em RCPN, mas vai que ela tá ali tentando pegar uma segunda via do cartório e ela narre esse componente, né? E principalmente a gente tem que falar daquelas faixas mais vulnerabilizadas que não têm a possibilidade de requerer por um e-protocolo, né? Digitalmente. Mas eu estou falando daquela pessoa que chega ali no balcão, porque virtualmente a gente não vai ter como saber. E ela narra aquele componente de violência. Então, a equipe do RCPN, ele precisa estar preparado para orientar esta mulher. Tá? Então, esse que é a pedra de toque, né? Não somos substitutos, não somos um ponto oficial de acolhimento, porque senão a gente vai acabar virando, né, uma delegacia paralela, né? Mas o que o provimento quer dizer, ó, se por acaso isso chegar até você, você tem a obrigação de orientar essa mulher e encaminhar esta mulher para os órgãos de atendimento competente. Tá? Então, por isso que eu quero só deixar esse à parte, por exemplo, para o RCPN, porque como todo mundo vê aqui, né, é na qualificação registral, na notas, onde eu me encaixo dentro desse componente, né? Então, via de regra, o que o provimento quer é que estejamos todos aptos a, num caso como esse, a gente conseguir dar a pronta resposta que a gente vai ver aqui, que é esse plano de ação efetivo que vai tomar forma no nosso dia a dia, certo? Então, o que vai mudar da gente é apenas desse sinal de cautela, né, para nossa equipe, e nosso feedback tem sido bastante positivo em relação a isso, inclusive até de contribuição, né, da equipe, principalmente de atendimento, né, sobre essas situações que possam envolver a violência doméstica, certo? Então, qual é o ponto, a linha que o provimento constrói? Ó, a partir desse ato que me apresenta, eu vou precisar ter um dever de cautela quando eu perceber, né, que a situação concreta me pode remeter a uma decisão por parte da mulher que esteja em coação, que esteja numa situação desproporcional, que aí sim, possivelmente, seja fruto de uma violência doméstica. Quer dizer, Clarissa, que todo casal que chega, que toda questão relacionada a homem e mulher, eu tenho que ficar, né, aperreada para poder fazer uma diligência efetiva. Eu sempre faço um paralelo com o COAF, né, que a gente também já deu aula aqui. A gente não é, em nenhuma forma, nem órgão de investigação, nem Ministério Público, nem Defensoria Pública, tá? A gente não precisa cascavilhar as situações. O que a gente precisa é estar apenas com um alerta ligado, assim como eu faço lá com o COAF, né? Ter um red flag na cabeça
Porque essas situações podem algum dia acontecer. Então, eu sempre faço o paralelo do plano de bombeiro. A gente não quer nunca usar, mas a gente não tem que fazer, né? Não precisa ter as simulações. Caso haja fogo, a gente tem que, de fato, conseguir implementar o que foi planejado. É basicamente o que eu trato aqui neste provimento, certo? Então, a gente precisa ter um dever de cautela sobre isso, mas não quer dizer que a gente vai virar investigador de todas e absolutamente todas as situações envolvendo homem e mulher, certo? Como o provimento pede, eu acredito que não é ocioso a gente falar sobre isso, né? Que a dimensão patrimonial, via de regra, ela já é o final, né, de um ciclo bastante pernicioso, né, de violências outras, né, da violência até física, mas sobretudo a psicológica, né, a chegar ao ponto, né, de ir para essa violência patrimonial, principalmente naqueles cenários onde o agressor, né, já percebe que a mulher quer sair daquele relacionamento, né? Que ela vai querer se desvencilhar, se divorciar. E na minha visão, e até como advogado, que eu acho que veio em boa hora o provimento, porque a violência patrimonial específica era a única que ela só conseguiria ser resolvida depois de acontecida, né? Por quê? Porque para os outros tipos de violência, a própria medida protetiva, né, ela lhe acautela. Então, no primeiro sinal que você tiver de uma violência moral, né, dele incitar uma violência física para você, você pode pedir uma medida protetiva. Então, você não precisa, né, sofrer um mal maior para que você possa adotar medidas preventivas. Só que na violência patrimonial, geralmente quando ela acontece, né, a mulher sabe depois que tudo já foi formalizado, né? Então, por quê? Porque, via de regra, ou ela é obrigada a assinar, ou ela é conduzida em erro para praticar um ato pensando que é outro, e aí, depois, o que é que sobra, né, Joci? Sobra para ela anular judicialmente, né, aquela transação imobiliária, né? Então, veja, depois que tem todo esse contexto, geralmente a mulher já está sobre uma medida protetiva, já está com ação de guarda, já está com ação de divórcio, e ela ainda tem que revisitar nessa questão patrimonial. Então, o foco aqui é que esse último eixo de violência patrimonial ficou estrategicamente, muito bem estrategicamente, né, no ponto onde ele é executado. E isso eu achei de fato sensacional. Então, o cartório assume, né, um protagonismo dentro desse sistema de justiça, né, dessa rede de proteção à mulher, nessa perspectiva preventiva. Então, era o único eixo que eu só conseguiria resolver depois. E agora não. Se a gente conseguir capacitar nossa equipe para identificar, obviamente, né, a gente pode estar conseguindo, entre aspas, né, salvar essa mulher dentro desse eixo. E também, obviamente, orientá-la caso ela ainda não tenha tomado nenhuma medida, que é um dos posicionamentos aqui do provimento. Então, o principal aqui, né, dentro desse sistema de proteção é justamente essa característica preventiva, né, que não existia realmente no sistema de proteção. Então, o que é que a gente vai ver agora? Pronto, eu preciso ter um dever de cautela, mas só o dever de cautela, prestar atenção, dá certo? Não dá certo, né? Então, a gente precisa, de fato, entender mais ou menos onde essas dimensões ocorrem, né? Durante o atendimento, então, se você quiser escolher uma equipe para fazer, né? Foque no seu atendimento e foque no pessoal do exame, tá? Então, dentro desses dois eixos, porque possivelmente é a única equipe que vai ter contato, seja diretamente com o cliente, seja na análise registral, e os outros setores. Pouco provável que tenha contato. O ideal é que todos sejam, mas se não der, já oriento que equipe de atendimento e a equipe, né, de analistas, de registradores, façam essa capacitação. Então, como a gente vai fazer essa identificação desse dever de cautela? O próprio provimento já dá a dica, né? Olha, vão perceber, né, por exemplo, antes do ato, ou lá mesmo, né, seja na
na hora da escritura pública ou na hora da qualificação registral, vamos ver se de fato ele comunicou que ele estava, né, por exemplo, numa união estável, se ele declarou corretamente o estado civil dele, né? E quando eu perguntei isso para a equipe, doutor, é muito comum, efetivamente, é o homem que dá entrada e a união estável não está declarada, e depois a gente sabe que é. Quer dizer que são todas as situações que isso aconteceu por má fé? Não, mas isso já torna um red flag para você entender aí, pelo menos os notários que estão mais próximos dentro dessa escritura pública, para entender o porquê daquela omissão, se foi uma omissão relevante ou proposital, tá? Então, quando aquela anuência do cônjuge ela é exigida, né? Como ela tem sido feita perante o cartório. E aí o provimento já dá a dica, por exemplo, né? Como é que está o estado psicológico dessa mulher, né? Ela vai dar a dica, inclusive, da gente observar como ela se comporta. Se o homem toma as rédeas lá na hora e quando ela quer tirar dúvida, ele interrompe. Ou então só ele assume o protagonismo e não permite que ela assuma o protagonismo, né, das perguntas, porque justamente está naquela situação dela estar ali como mera espectadora. Então, existem algumas situações que a gente vai ver aqui no caso concreto, onde essa anuência, na perspectiva do CNJ, pode estar sendo suprimida, né, por uma coação, tá? Então, os detalhes que geralmente vão aparecer. Então, essa declaração, né, de Estado Civil omitida, nesta anuência, né, de prática de ato ou feita a revelia, né, tipo, o ato é feito, praticado sem a anuência, né, da mulher, ou quando ela vai prestar essa anuência, né, se percebe que ela está numa situação, né, de coação. Daí, dentro desse contexto, fazendo esse paralelo aqui, e a gente vai ver uma ponta mais à frente, é que vai ter dois modelos, né, bem específicos para os notários e para os registradores de imóveis, tá? Então, eu vou botar essa informação sobre a opção de entrevista virtual aqui para vocês entenderem como ela vai ser realizada na prática, porque o provimento diz assim, ó. Quando a gente estiver diante presencialmente de uma mulher diante dessa situação, você pode informar para ela que ela pode conversar com você, né, registrador ou tabelião, num outro momento, inclusive numa opção, né, de entrevista virtual, certo? O grande gancho que a gente vai aprender é como a gente fazer isso sem que o agressor perceba, né, que a gente está dando esta opção para falar com a mulher em outro momento, evitando que ela performe aquele ato jurídico naquele momento, tá? Então, este é o ponto. Durante o atendimento, como é que a gente vai isso ser materializado? E aí sim está a sagacidade, né, dos atendentes. Da mesma forma que os notários, perceber essa situação do homem e da mulher. Principalmente estou colocando aqui as pessoas idosas, tá? Então, eu recorrentemente vejo muitas pessoas idosas sendo acompanhadas de familiares. Nem sempre são os familiares mais próximos, né? O filho, a filha, né? Então, às vezes é o neto, às vezes é o sobrinho, né? Então, é muito relevante isso. O provimento que, inclusive, regulamentou a videoconferência do idoso, né? Do maior de 70 ou 80 anos, me perdoe, é 80, né? Maior de 60, né? Ele precisa estar, inclusive, formalizado, né, com duas testemunhas, dada a alta incidência de fraude e de violência contra o idoso na perspectiva patrimonial, tá? Então, eu sempre faço esse casamento, né, porque existem outras normas e condições que conectam com isso que a gente está falando, né? Então, o idoso, ele é muito alvo de violência patrimonial, né? E aqui, obviamente, estaria na condição da idosa, né? Da mulher idosa. Por quê, pessoal? Porque, inclusive, pela decisão até do STJ, do STF semana passada, eu não preciso estar só coabitando com aquela pessoa
para ser considerada violência doméstica. Então, se eu tenho um sobrinho, se eu tenho uma relação afetiva, né, qualquer vínculo com esta pessoa, e eu praticar um desses atos, né, vai ser considerado violência doméstica. Então, se for um sobrinho que não mora com aquela avó, né, com aquela pessoa idosa, se for um neto que não mora com aquela idosa, né, mas vem a praticar qualquer desses atos, ele é considerado violência doméstica pela extensão, tá? Feita pelo STF na semana passada, certo? Então, durante o atendimento, a gente precisa ter essa característica de humanização. O principal desafio desse atendimento é quando isso materializar, for verdade. Então, Josi, eu realmente aqui estou vendo que tem uma mulher numa situação, e aí eu preciso trazer essa mulher para um canto, para uma entrevista reservada, como o provimento fala, né, diante de um indício. E aí, como é que eu faço? E aí, o provimento dá a segunda dica. Olha, você vai dizer que houve alguma questão de ordem técnica. Então, se eu estou lá no atendimento, o que é que eu falo para a minha equipe? Eu estou com uma dúvida aqui nessa prenotação, vou tirar uma dúvida aqui com a minha superior. E você vai falar com a pessoa responsável no seu time, que vai ser a do acolhimento. Então, o que é que eu sugiro? Obviamente que nas serventias que tiveram uma mulher, né, como substituta, como tabeliã, né, que seja feito por elas, né? Na verdade, o provimento não fala que os próprios delegatários precisam ser esse ponto focal, mas que precisa ser uma mulher. Dada a criticidade, eu sempre coloco isso na conta, né, de uma das duas, de substituto ou da delegatária, né, por força da condição que a gente vai adotar. Mas, enfim, qualquer mulher que seja treinada para isso, né, ela pode ser essa ponte que vai receber, que vai acolher esta mulher para fazer a entrevista reservada, tá? Então, a dica do provimento é: você vai interromper dizendo que é uma questão de ordem técnica. Tá? Então, deu uma pane aqui no sistema, vou tirar uma dúvida aqui desse documento para anotar, vou precisar falar com minha chefe, né? Fingindo costume, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, tá? E aí sim a gente dá um início ao protocolo. Então, a partir dessa comunicação lá do atendimento, ó, vou precisar aqui, né, me ausentar, vou falar com a pessoa responsável, né, por tomar conhecimento e fazer essa entrevista. E aí, o que é que essa pessoa vai fazer? E aí é que tá, cada cartório vai criar o seu protocolo. Então, um desses protocolos, né, que eu dei no último treinamento, até porque é o perfil da nossa substituta nesse cartório, de ter esse contato muito ativo com o cliente. Então, ela é conhecida por transitar ali. Então, não é incomum ela chegar ali no balcão para conversar com as partes. Então, nosso atendimento inicial foi que a gente acionaria ela, ela viria para junto, né, do casal e demandaria uma questão técnica relacionada especificamente à mulher, para ela conversar com a mulher. Enquanto isso, o atendente está tomando a atenção do homem e prossegue lá fazendo a suposta prenotação do título, né? Neste momento que ela vai para essa sala reservada, é que onde a gente vai de fato questionar se aquele ato está tranquilo, se está tudo bem com ela, né? Obviamente a gente não pode fazer perguntas incisivas, porque num alarme falso a gente pode estar gerando constrangimento, né? Mas a gente vai conduzir essa conversa para ratificar se esse indício de fato ocorreu. Então, vamos supor aqui que esse indício ocorreu, tá? Né? Que a gente precisa treinar para o fogo chegar, né? Então, de fato, esse indício ocorreu. Então, esse protocolo continua. Então, a gente precisa saber, ela vai ter que dizer o nível dessa ameaça. Então, por exemplo, você está segura para voltar para casa? Você quer que a gente encaminhe você? Quer que a gente chame as autoridades? Então, este é o ponto de pedra de toque que o cartório precisa estar preparado. Porque se uma mulher confessar ali que ela está sendo vítima de violência e pedir socorro, a gente de fato vai ter que isolar aquela mulher, a gente vai ter que ou aguardar a diligência policial ali, ou até mesmo sair com ela em separado do agressor, né? Para encaminhar ela para as autoridades, né? É por isso que a estrutura dessa sala reservada, estrategicamente, ela não pode ter a porta de entrada e saída no canto de atendimento, porque ela pode precisar entrar, mas ela não querer voltar.
né, ela esteja realmente, de fato, num estágio de crítica, né, de violência crítica, que ela possa não querer voltar. Então, essa entrevista reservada vai definir se de fato foi só um alarme falso, e aí ela volta, como se nada tivesse acontecido, tá tudo certo. Ou, de fato, o cartório prossegue com o restante do protocolo, que é o encaminhamento necessário para as autoridades, certo? Então, quando isso de fato acontece, para o cliente, para lá o agressor, né, supostamente, é, o título vai estar de fato pré-anotado, tá? Ele vai estar pré-anotado. A gente não vai dar nenhuma recusa formal, nenhuma nota de diligência ali que não vai apresentar nenhuma recusa até pela própria prenotação, mas internamente aquele serviço vai ficar suspenso, né, pela ordem do próprio provimento, vai ficar suspenso até que se defina de fato se aquilo foi uma violência, foi uma tentativa de violência patrimonial, tá? E aí eu preciso pedir um apoio até para a própria Anoreg aqui para os colegas, né, que fizessem uma consulta para o CNJ no seguinte sentido. Quem já olhou e leu o provimento todo, não tem um pequeno detalhe. Certo, eu vou suspender até quando? Eu comunico a quem? Como é que eu vou decidir a respeito daquilo? Porque eu não sei quanto tempo demora um processo de medida protetiva. Eu sou advogada criminalista, inclusive, eu sei que demora horrores, né? Então, como é que esse serviço vai ficar? Né? Como é que a gente se posiciona? E se esse serviço já tiver, por exemplo, uma fase de nota devolutiva, né? Como é que a gente suspende e segura? Então, não existe no provimento nenhuma orientação para o notário ou para o registrador do que ele precisa fazer. Clarissa, né, em combinados, né, com as chefias, né, dizendo, olha, na minha visão, a gente precisa comunicar isso à corregedoria, né, para dizer, olha, até porque nos dados estatísticos que ele pede a quantidade de pessoas que foram encaminhadas, a quantidades estatísticas de processos suspensos, né, de procedimentos de prenotações suspensas. Mas, via de regra, se eu não posso expor a mulher ao agressor, se eu estou, por exemplo, numa suspeita em fase de nota devolutiva, como é que eu seguro, né? Então, existem notas de exigência que você não tem como você forçar muito a barra, porque o que o provimento fala dê uma nota de exigência, né, que, vamos dizer assim, genérica, né, para segurar aquele serviço ali. Então, esta parte está lacunosa dentro do provimento 222. Ele não diz como nós devemos nos comportar quando a gente de fato suspender. Então, aquele serviço vai ficar como na serventia? A anotação vai ficar aberta, se a gente fecha, né? Como é que a gente comunica? Se o agressor vier aqui responder, o que é que a gente faz, né? Então, essa parte final, o provimento, de fato, não explicou. Então, acho que é até importante a Noreg, né? Fazer um fórum, né? Um enunciado, de qualquer forma, que eu já deixo a dica e o meu pedido até para complementar meu treinamento para dizer essa partezinha final de como, né, a maioria decidiu fazer, né? Então, no nosso caso aqui, a gente optou por fazer essa comunicação até que venha uma outra regulamentação que esclareça, né? Porque nesse aspecto decisório é muito sério o que a gente vai decidir, né, via de regra. Então, a gente precisa, de fato, ter um termo, meio termo, para até quando a gente sustenta uma recusa motivada, meio fake news, vamos brincar assim, né? Então, esse ponto é um ponto que realmente não nos socorreu. E aí tá, que eu trouxe aqui para vocês, né, um protocolo visual de como seria, tá, pessoal? Então, a gente precisa ter essa escuta, a gente precisa ter ausência de julgamento, por quê, né? A gente não pode presumir situações de violência, é terminantemente proibido, tá? Então, seja por uma questão de recorte social, seja porque até a própria mulher é um pouco mais tímida, então a gente não pode presumir que aquela pessoa está em estado de violência. A gente precisa, de fato, né, ter características concretas. E aí eu digo, depois eu queria até ouvir dos colegas também, porque eu noto que pessoas que de fato estão numa situação deste nível de temor, os sinais externos delas são muito evidentes, né? A pessoa fica muito nervosa, fica chorosa,
se treme, tem medo de se referir ao companheiro. Então, assim, quando de fato isso vier a acontecer, eu acredito que isso vai estar muito visível, né, para os colegas, certo? Outro ponto é que o ambiente de privacidade também sobre essas questões precisa repousar, tá? Então, isso não pode ser discutido no balcão. Ah, lembra aquela cliente que veio aqui, fulaninho de tal, não sei o quê. Não pode, por óbvio, né? Isso precisa estar completamente restrito. Tanto isso quanto o procedimento interno que vai ser instaurado, né? Sobre essa prenotação. É só estar envolvida com as pessoas, de fato, que precisam ter acesso, né? E a gente precisa garantir o máximo possível desse ambiente de descrição, certo? E aquilo que eu falei, que é a prioridade do atendimento, do acolhimento ser pelo gênero feminino, certo? Não é necessariamente obrigatório ser o delegatário, né? Mas entendo, acredito pela sensibilidade do processo de tomada de decisão que pode advir num caso positivo, então escolham pessoas mais maduras, mais seniorizadas, né? Que tenham condição, né, de no momento de tensão ter a tranquilidade de acolher e não assustar ainda mais a própria vítima, certo? Então não é qualquer pessoa que a gente vai colocar para estar nesse ambiente. O ideal é que a sala de entrevista tivesse esse mecanismo, né? Uma possibilidade de eu sair, de eu entrar, mas eu sair para um outro lugar e eu não sair, não passar na frente, do próprio agressor. Eu sei que a estrutura da serventia nem sempre funciona, né, para esse tipo de formato, né? Mas o que a gente pode ter de um ponto de treinamento também é que o próprio atendente que está ali com o agressor, né, a gente faça um sinal que eventualmente a gente precise sair com a pessoa e ele peça para aquela pessoa acompanhar ele para qualquer lugar, né, e fazer alguma manobra para que ela possa sair, obviamente sem ser vista, certo? Mas se a gente tivesse essa opção, né, dela sair e não ficar na área reservada, melhor ainda. Se ela for tomada para uma outra sala que dê acesso externo, melhor ainda. O que se requer é que não haja essa comunicação com o agressor. A opção também virtual, ela precisa ter uma extrema cautela, tá? Principalmente aqui, realmente só para os notários. É que você precisa assegurar que ela está sozinha naquele ambiente. E aí a opção, né, dentro dessa opção virtual, o provimento pede para que se tenha uma cautela no sentido de perceber se tem outras pessoas no local, pedir para que não só que ela questione, mas que ela gire discretamente a câmera, né, para saber se ela está com alguma pessoa no local. E se por qualquer motivo, né, o notário perceber que existe alguma pessoa lá, ela, a mesma coisa da nota devolutiva genérica. Ela diz que há um problema técnico. Tá certo, doutora Juliana, tá certo. Até mais. Ela diz também que há um problema técnico, né, na videoconferência e derruba, tá? Então, ela não prossegue com aquele ato para ela não prosseguir com o ato viciado. Então, esse ato dessa interrupção, por exemplo. Como pode acontecer não só na própria escritura, no próprio ato de escritura pública, né? Mas também na questão de uma procuração, por exemplo, ela está sendo forçada a passar uma procuração com amplos poderes para o marido vender, né? Então, de fato, essa opção, para a gente não perseguir um ato viciado, a gente dá uma justificativa técnica e derruba aquela situação, certo? Então, como a gente falou aqui, ó, a nossa jornada, né, seja registral e seja também notarial, ela tem esse eixo, né, da gente perceber esse atendimento, né, ver como está essa dinâmica, muitas vezes, de linguagem, por exemplo, se ela não vai ter a possibilidade de ler o documento, né, a escritura. Inclusive, é uma dica que eu dou. Quando tiver casais,
para se certificar que ela tem livre acesso, peça para que os dois leiam separadamente e observe se ela tem condições, sem ser interrompida, de ler aquele documento. Porque geralmente, quando ela declara uma coisa e é feita outra, a outra parte faz o quê? Interfere, diz que não precisa ler. Ah, eu tô com pressa, assine aqui, né? Isso são todos os elementos que o provimento traz como exemplo já de como isso pode ser materializado na prática, certo? Na questão da qualificação, e aqui eu falo aqui literalmente para o registro de imóveis, a única possibilidade que a gente tem de perceber alguma assimetria de informação por parte da mulher ou de algum tipo de violência é muito diminuta, porque vai ser ou a partir, geralmente, dessas declarações de Estado Civil, né, essa omissão, como eu falei, da união estável, por exemplo, ou se por acaso tiver uma procuração com amplíssimos poderes. Ou ainda, né, se aquela transação for de fato bastante desvantajosa para a mulher. Só que essa desvantagem, a depender do cenário, por exemplo, vamos supor, de uma doação, né? No instrumento de doação, não vem dizendo quais imóveis ou quais bens fazem parte do acervo da mulher ainda, né? Existe aquela declaração genérica de que ela está doando aquilo que é a parte disponível dela, juridicamente, não é isso? Então, eu não tenho como saber se aquele é o único imóvel, se aquele é o imóvel mais caro, eu não tenho como saber. É por isso que, de fato, número dois, que eu dava a dica para o CNJ, é que seria muito mais fácil para os registradores se a gente tivesse uma comunicação obrigatória dos notários, né, para os registradores. Ó, eu não tenho 100% de certeza aqui, né, mas eu tenho um flagzinho diferente, vê aí se dá certo, né? Por quê? Porque se ele tiver 100% de certeza, ele também é obrigado a parar o ato, né? E aí não existia escritura, compra e venda, nem nada. Então, para quem é registro de imóveis, na parte de qualificação registral, eu acho muito complicado, de fato, a gente perceber essa violência só a partir da análise das documentações, né? É bem desafiador, apesar do provimento expor isso, né? Mas eu conversando com muitos, realmente trouxeram para a gente essa dificuldade de não ser leviano, né? Porque, doutora, veja, realmente o que acontece com frequência é a omissão da união estável, né? Mas aí a gente pede a nota devolutiva e ele apresenta, diz que errou e esqueceu, né? Certo, a partir daí, o que que eu vou fazer de diferente, né? É muito complicado. Mas, enfim, a gente precisa deixar todo mundo postos e apostos para saber que isso, de fato, pode ser uma realidade. Então, lá no provimento, né, no artigo 2º, isso é bom porque o próprio provimento já dá essas dicas, como eu falei, e está aqui esse material que eu vou disponibilizar para vocês, essas situações que eu mencionei inicialmente, né? Eu acho que quando realmente uma pessoa está em situação de violência, ela exala isso que o próprio provimento falou. Existe uma pressa, existe uma apatia, existe às vezes um desconhecimento. Ah, eu pensei que era uma coisa, mas aqui é outra, né? Então ela pensa chegando que vai fazer um ato e na verdade é outro. Então eu acho que isso vai ficar muito alerta. Aquilo que eu falei, a gente não pode ter dúvida e a gente não pode presumir que há uma situação de violência, tá? Então, por exemplo, existe uma discussão, né, entre casais, né, sobre condição financeira e tudo, mas eu não posso deduzir, sem que aquele tom de discussão exale alguma coisa relacionada àquele ato, para dizer que aquilo é uma violência doméstica, né? Eu também não posso falar sobre isso, né? E se ali a mulher está com uma dúvida pertinente sobre a nota devolutiva, né? Sobre o prazo, sobre a exigência, eu também não posso presumir que ela está ali incauta do que está acontecendo. Então, a gente precisa distinguir sinais de coação e vulnerabilidade de realmente dúvidas, né, enquanto usuário titular, né, do serviço, certo? Então, esse que é a cautela que a gente precisa ter. Esses sinais que eu falei para vocês, né, do que pode, tecnicamente, na nossa visão e na visão do provimento acontecer, fora disso é muito complicado, né, salvo se espontaneamente a parte falar.
mas a partir do ato em si, registral, ou notarial, de fato, só essas questões materialmente podem ser palpáveis, certo? Então, o que a gente precisa promover para esta mulher é muito mais uma questão de acolhimento que o provimento quer, de confiança, para que a gente tire a dúvida e aí, na perspectiva jurídica, que é a função, né, dos cartórios, né, de promover a segurança jurídica, é em relação ao consentimento, né? Então, a gente quer tirar o vício de consentimento desta mulher, né, desta manifestação de vontade, a partir de uma violência doméstica. Então, esse é o coração jurídico, propriamente dito, se eu for falar em direito civil, que o provimento quer, de fato, atacar. Eu preciso acolher a ponto de eu conseguir, de fato, identificar que aquele consentimento de fato foi válido ou não foi, foi sobre coação, certo? Aqui o provimento também dá algumas cautelas específicas, que foi aquilo que a gente conversou, mas eu fiz questão de deixar detalhado, porque vocês conseguem reproduzir na serventia a partir desse documento que eu vou disponibilizar aqui para vocês, certo? Desse canal reservado, de a gente fazer uma interrupção meio que teatral ali, seja do atendimento, seja da qualificação, né? Para a gente tirar uma dúvida, isso é um mote da gente retirar aquela mulher, da gente fazer perguntas específicas, tá? Sobre o ato, para a gente não promover uma revitimização, né? Então, vamos deter, vai querer saber da vida da pessoa, né? Nem da intimidade da pessoa. Mas a gente concluir perguntas específicas, né? Inclusive do protocolo, né? Do CNJ, e entendeu, para deixar mais claro que a gente ficou com dúvida, se de fato ela sabe daquilo que está sendo tratado. Basicamente, o que os notários fazem em relação aos idosos. Olha, o senhor sabe, né, ou a senhora sabe que esse ato é um ato para XYZ, por exemplo, de procuração. Eu passei isso recentemente, né, com meu pai. Então, olhe, o senhor sabe que é para sua filha lhe ajudar com isso, isso e isso. Ele, não, estou entendendo perfeitamente. Então, assim, é mais ou menos dentro dessa linha que a gente tem que fazer com essas mulheres, certo? Então, a gente nada de ficar revitimizando e tentar buscar esclarecimento que ela não deseja, tá? A gente não precisa, de fato, fazer isso. Então, vamos sintetizar aqui o que é que o provimento nos pediu, né? Então, a gente vai acolher essa mulher, vai observar esses sinais. Se for o caso, a gente reserva ela numa entrevista individual ou numa entrevista virtual, apartada com aquelas cautelas que eu falei. A gente vai avaliar se de fato essa manifestação de vontade acontece, e digo mais, pode ser que o medo dessa mulher seja tão grande que ela nem tenha coragem de confessar, e os sinais vão ser tão evidentes que eu, Clarissa, ainda faria uma diligência, né? Então, por exemplo, eu faço uma diligência no PJE para ver se tem medidas protetivas no nome dessa pessoa, né? Se tem alguma ação de guarda, né? Se tem algum conflito ali, que são coisas que a gente pode fazer sem necessariamente expor aquela mulher, né? Então a gente avalia essa rigidez de vontade e aí a gente decide se vai interromper o ato ou se a gente vai prosseguir, né? Lembrando que toda interrupção justificada, a gente vai ter que necessariamente registrar internamente, dentro daquele protocolo internamente, que ele foi interrompido por este provimento, tá? Então, a gente vai precisar fazer uma anotação nos nossos registros, na pré-anotação. A gente também vai precisar anotar, fazer alguma espécie de controle, se no seu sistema tem uma tag, uma planilha de Excel de conteúdo restrito, porque a gente vai precisar enviar esses dados estatísticos para a corregedoria. A corregedoria local, segundo o provimento, que vai ditar a forma como a gente vai fazer essa comunicação, mas desde já, né, eu mais preocupada com a governança, eu disse, ó, se você implantou hoje, comece de hoje colhendo suas evidências, né? Caso você tenha feito um atendimento, já coloca na sua planilhazinha no dia, tempo e modo, né, que a corregedoria pedir, você já está ali com tudo pronto e você encaminha, né? Não espera para que isso seja feito só depois que a corregedoria decidir, certo? Então, a gente nunca vai expor ao agressor aqui a nossa recusa, né? E é por isso que nesses casos onde está de fato bloqueado, já numa fase avançada de nota devolutiva,
que pode acontecer, porque esse provimento entrou agora, e pode ser que muitas pessoas descubram a partir da nota devolutiva. O que é que eu digo agora, né? E é por isso que eu digo, corregedoria, me ajude a lhe ajudar, porque eu não sei como é que a gente vai fazer, né? Então, essa face externa, a gente vai dar uma justificativa genérica, mas a gente vai conseguir ter que adotar uma outra providência, certo? Lembrando que nós não somos, e para finalizar aqui nosso treinamento, nós não somos e nem substituímos órgãos da justiça, nós somos encaminhadores dessa mulher aos mais diversos pontos de apoio, certo? Então, pode ser para a Polícia Civil. Eu aconselho, nem coloquei aqui, mas eu aconselho aqui no estado de Pernambuco, divulgar o 197, que é apropriado para a mulher. Existe também a aplicação, um aplicativo, né, que você pode baixar das mulheres, que ela pode pedir medida protetiva pelo celular e se encaminhar. Tem o Instituto Clarice Lispector, então a gente de fato é um encaminhador, né, desta mulher. Então a gente não precisa, por exemplo, a gente não abre o boletim de ocorrência em nome dessa mulher, tá, gente? Porque já me perguntaram. Não, não é a gente que vai ser, né, o autor, né, que vai dar o start dentro daquele procedimento. Não, a gente vai acolher, fortalecer e a gente vai levar, encaminhar o que a gente pode fazer de fato, e eu acho que está numa posição de continuidade deste acolhimento é se, por exemplo, ela tiver numa situação que ela não pode ir para casa, né? E aí sim, eu acho que alguém do cartório deve encaminhar e ir com ela até um ponto seguro de apoio, né? Ou a Delegacia da Mulher, ou a Defensoria Pública, ou o Centro Clarice Lispector aqui em Recife, para que essa mulher seja acolhida, tá certo? Mas a gente não faz em nome próprio, tá bom? Nosso limite de atuação é bem restritozinho e a gente não pode ter preconceito, tá? Eu deixei alguns casos práticos aqui, né? Já estou no avançado aqui da hora para vocês verem como isso e a gente basicamente simulando a partir do que o CNJ colocou como flag, né? Porque é difícil da gente conseguir identificar no caso concreto, né? Então, a gente acabou fazendo algumas simulações. Eu gostaria que vocês utilizassem essas simulações com o time de vocês, né? Mostraria o cenário, fazia a pergunta para o grupo e ver o que é que o grupo faria se tivesse dentro do protocolo, né? E aí isso vai dando mais dinâmica, eles começam a vivenciar melhor e na hora H eles podem estar mais preparados, né? Então eu fiz questão de colocar esses casos práticos para vocês tentarem, né, dentro desse treinamento, dentro desse workshop, fazer simulações com a equipe, tá? Então eu deixei 6 casos aqui para vocês, tá? Tanto de registro de imóveis quanto a parte dos notários, para que vocês consigam discutir com a equipe. Eu acho que torna o treinamento, principalmente para os homens, né? Um pouco mais dinâmico, e eles entendam também o papel deles, né, de proteção das mulheres, né? Então, esse é um ponto que, inclusive, não deve ser só no mês de agosto, né, do nosso Agosto Lilás. Eu já chamo também os colegas para continuarem essa trilha de aprendizado também nos treinamentos antidiscriminação, que envolve também a gente reconhecer, né, sobre o machismo estrutural, né? E racismo também, mas principalmente dessa questão do machismo para que os homens, né, eles consigam ser protagonistas, né, desta defesa, deles se sintam realmente com a responsabilidade, né, de intervir numa situação como essa, se eventualmente acontecer na presença deles, né? Então é bastante importante, né, que o cartório tenha sempre essa gestão humanizada, continuada, que é uma pauta, inclusive, de treinamentos obrigatórios do próprio CNJ, né, sobre essa medida. Então, sobre assédio, sobre discriminação, e aí a gente segue dentro desse fluxo, tá bom? Eu gostaria que vocês sempre corressem aqui sobre essa linha de raciocínio sobre os indícios, tá? Então, a gente só siga para o vermelho numa dúvida fundada, sem presunção, certo? Então, eu queria deixar aqui para vocês, Joci, esse material. Eu trouxe mais slides do que era o nosso conteúdo. Isso aqui é tudo que eu já falei durante a nossa conversa,
mas eu achei tão truncado o provimento para a gente falar na prática que eu quis dar para vocês materiais práticos que vocês podem reproduzir na serventia como parte do plano de ação, tá? E é isso que eu deixei aqui no final. Como é que eu faço esse plano de ação? E aí eu vou dar dicas, tá? Então, primeiro lugar, você vai ter que pensar quem é esta pessoa que vai ser o ponto de acolhimento, número um. Que ambiente eu vou usar para esse fluxo reservado, né, materialmente falando? E aí sim eu vou para a parte de protocolos formais, documentos escritos. Então, vou treinar a minha equipe, né? Vou treinar a minha equipe, vou simular esses contextos, vou ter um protocolo. Então, como é que eu faço esse protocolo, Josi? Eu fiz resumido, né, num painel que fica afixado na serventia e outro só para a equipe, né, com esse passo a passo. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso, né? E eu faço esse protocolo para ser visível às mulheres, tá? Por quê? Porque a gente precisaria criar um sinal de comunicação com as mulheres para ela dizer se ela está numa situação de violência. Nesse cartório que a gente deu o treinamento, a gente fez realmente o da mão, né? Porque eles estariam juntos. Então, se ela se levantasse, tivesse de costa para ele ou atrás dele, ela conseguiria fazer o gesto, né? Sem que ele identificasse. Ou na saída dela, por exemplo, ela conseguiria identificar. Mas para isso, pessoal, a gente tem que fazer um plano de comunicação. Então, no banheiro, se você tiver um banheiro feminino, coloque igual que a gente tem nos estabelecimentos, né? O protocolo Violeta da cidade do Recife, então é bem semelhante. Então, faça esses cartazes dentro do banheiro da mulher para dizer, olha, o cartório aqui é um ambiente seguro, a gente está preparado para lhe atender, né? Faça esse sinal aqui com a mão. Ou, por exemplo, peça uma água a determinada pessoa, né? Peça alguma documentação a determinada pessoa, que aí sim é, ele fica abrigado, ele fica, de fato, completo, tá? Então, para esse cronograma acontecer, eu não preciso só treinar, eu preciso, primeiro, falar para as pessoas, ter no mural, equipe treinada, e eu preciso ter esse protocolo escrito, né? Para a gente, de fato, comprovar, né, para a corregedoria, caso necessário, que a gente está, de fato, ok aí, né, com esse atendimento, certo? Então, agradeço mais uma vez, né? Fico à disposição de colegas. Quem não tem vergonha de me perguntar aqui, eu deixei aqui meu WhatsApp, né? Podem me chamar no WhatsApp para tirar as dúvidas, tá? Deixei aqui um checklist para vocês. Deixei tudo mastigado para estar todo mundo amanhã já tentando implementar no seu, né? Então, a gente tem todos os referenciais, inclusive legais para isso. E deixei aqui meu contato, caso alguém queira tirar uma dúvida, né, de como fazer, ou tem uma situação específica que já está em andamento, que não sabe como lidar, a gente está aqui disponível, certo? Doutora Clarissa, sensacional, sensacional. Não basta só ter lá o provimento e ele sem uma aplicação prática. Quantos detalhes, quantas nuances tão importantes, né? A senhora chama atenção para a violência, em especial a pessoa idosa. Isso a gente verifica diariamente. Inclusive, hoje aqui na serventia, no início da tarde, a gente não diz que foi uma violência, mas que com o atendimento, fomos ouvi-la aqui logo na entrada, identificamos que não tinha condições, mas no fundo, no âmago, vai saber se a filha, aqui no caso concreto que apareceu, não estava dessa forma. É sensacional. Eu quero agradecer demais, demais. O material que a senhora disponibilizou para todos nós está extremamente didático, visualmente fácil. Outro ponto muito importante que a senhora destacou aqui, e esse, na minha maneira de ver, é sensacional. A pessoa, a mulher Que que bom. chega nessa situação de vulnerabilidade e violência, na hora que ela observa um ambiente que ela está num local que está preparado e está treinado, esse é o sinal para ela. Isso. E eu acredito que isso faz fundamental diferença, porque não adianta a equipe estar treinada, a gente saber os protocolos, se ela não vai saber se aquele local está preparado para acolhê-la. Exato.
Então, a gente E pode ser deixar que ela fique com pontos. medo, né, de piorar. Meu Deus, eu vou contar aqui, eu vou piorar a situação, porque depois eu vou para casa, né? Então, Claro, e se naquele momento ali um atendente homem, outro atendente homem, ela não vai se sentir confiável e confortável. exatamente. Mas se a gente Exatamente. deixar pistas, eu vou dizer assim, pistas e sinais Isso. claros e códigos que aquele local vai acolher, que eu acredito que isso vai ser muito exitoso, eu não tenho dúvida. Eu quero muito, muito, muito agradecê-la. No chat, inúmeros elogios. A doutora tem total apoio da Anoreg. Tenha certeza que esse pleito, esse pedido, e essa dica que a senhora deixou aqui, de como que vamos nos comportar diante de uma suspensão do ato, eu vou encaminhar para a presidência, vou conversar com a doutora Deise do colégio, para a gente efetivamente, em Pernambuco, levar o provimento muito a sério e ajudar a reduzir e acolher essas mulheres. Muito obrigado, viu, doutora? Que maravilha. Eu que agradeço, fico feliz. Já sei se você puder, vou colocar meu WhatsApp aqui, se você puder me dar um oi Claro. para eu lhe mandar o material, E eu aí, disponibilizo para a pronto. diretoria para dar publicidade, com Isso, certeza. para dar a todo mundo. 996. Enquanto a doutora manda, eu abro a palavra para algum Oi. colega, alguma colega, perfeito. Vou anotar aqui agora, tá? Que queira Pronto. tirar alguma dúvida, que precise de algum outro esclarecimento, fiquem absolutamente à vontade. Deixa eu só tomar nota aqui do celular da doutora. Perfeito. Vou mandar um oi aqui, uma boa Está com tarde o áudio para ligado? receber. Pronto, eu fico sempre disponível para todos os colegas. Agradeço mais uma vez e fico aguardando essa devolutiva para eu aprender também o que é que ficou definido, né? Perfeito, pode Para deixar gente conosco. alinhar tudo, tá bom? Muito Perfeito. obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio do projeto Cartórios na Prática, com essa verdadeira aula magna. Doutora Clarissa, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a todos que nos prestigiaram e na próxima semana estaremos juntos novamente. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. Tchau, tchau.